Existe um termo muito usado no ambiente da política e economia que está em nosso cotidiano: geopolítica. E o que isto significa, afinal? De uma maneira resumida, podemos dizer que a geopolítica está relacionada aos estudos e estratégias desenvolvidas pelos países interna e externamente. Atualmente, as questões da economia, das relações políticas e do meio ambiente estão no topo destas preocupações. Os Estados Unidos da América têm em sua estrutura de relacionamento com o mundo um papel de preponderância política, econômica e militar, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Este conflito, que fisicamente não atingiu o continente americano, causou grandes estragos no território europeu, na China e no Japão, principalmente. O Oceano Pacífico foi palco de grandes e sangrentas batalhas. Entre 1939 e 1945, quando foi travada a Segunda Guerra Mundial, estima-se que morreram cerca de 9 milhões de soldados soviéticos e 1 milhão de soldados americanos. Quando o conflito acabou, restaram como países de ponta a União Soviética e os Estados Unidos da América. É o início de uma outra guerra, sem conflitos bélicos diretos entre ambas as potências, mas com uma série de problemas que se arrastaram por todo o século XX e alcançaram o século XXI. A característica primordial que opôs esses dois países e seus aliados é a doutrina econômica que cada um deles seguia. A União Soviética era socialista e os Estados Unidos representante do capitalismo mundial. A Guerra Fria, que foi como esse conflito ficou conhecido, ela teve seu início em 1947, a partir de um pronunciamento do então presidente dos Estados Unidos, Henry Truman. Ele assumiu o compromisso de, em suas próprias palavras, abre aspas, defender o mundo livre da ameaça comunista, fecha aspas. Esta questão começou como uma simples defesa dos interesses capitalistas, frente aos avanços do mundo socialista sobre a Europa empobrecida e devastada pela guerra. Os Estados Unidos, assim, assumem um compromisso de colaborar com a recuperação econômica da Europa. Obviamente, no leste europeu, onde a União Soviética predominava, ela não permitiu que os Estados Unidos fizessem acordo com os países do bloco socialista. Então, esse bloco ficou fora das intervenções norte-americanas militares e econômicas dentro da Europa do pós-guerra. A Turquia recebeu ajuda econômica e militar americana para conter os avanços da União Soviética no seu território, em função da Turquia ter acesso entre os mares Negro e Mediterrâneo, através de estreitos. Os soviéticos queriam acesso livre para os seus navios navegarem por ali, e os americanos ajudaram a Turquia com dinheiro e equipamentos militares para impedir, inclusive mandando um porta-aviões na época para a região. A Inglaterra entrou na Grécia e tirou o controle do governo grego da mão do Partido Comunista Grego. Depois que as potências aliadas do eixo saíram da Grécia, os comunistas tomaram a Grécia. E a Inglaterra entrou e combateu os comunistas. Entre 1946 e 1949, a Grécia passou por um período de guerra civil, exatamente para saber se comunistas ou governos de direita iriam assumir o poder. Os comunistas perderam. A partir daí, todos os eventos foram se desdobrando até a queda do Muro de Berlim, em 1989, e a dissolução da União Soviética, em 1991. Entre 1947 e 1991, se passaram 74 anos. Vários conflitos foram travados pelo mundo afora, que viriam a mudar a geografia política e econômica do mundo. Olha aí a tal geopolítica. Guerra Civil Chinesa, 1946 a 1949. Mao Tse-tung, um dirigente do Partido Comunista Chinês, venceu os nacionalistas e instalou um regime socialista na China. Ele ficou no poder por 3 décadas. A China até hoje continua sendo um país com governo socialista, muito embora o socialismo que a China pratique seja bem diferente daquele preconizado por Marx e Engels.
no século XIX e fez dela a segunda potência econômica do mundo e também a segunda potência militar, só estando atrás dos Estados Unidos. Mas com um detalhe, a economia chinesa cresce ano a ano mais do que a economia norte-americana. A Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, dividiu a Península Coreana em dois blocos, a Coreia do Norte, do hoje ditador Kim Jong-un, um país comunista. Comunista, como eu gosto de dizer, não existe porque tem governo, um país socialista, que teve apoio da China e da União Soviética. E a Coreia do Sul é um país de orientação capitalista, aliado dos Estados Unidos e demais países capitalistas. A Revolução Cubana, de 1959, que colocou Fidel Castro no poder, e esse instaurou um regime socialista na ilha de Cuba, alinhado com a União Soviética e com uma política externa de inimizade com os Estados Unidos da América. A Guerra do Vietnã, entre 1959 e 1975, passou para a história como o maior desastre militar da história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficaram esse período todo dentro do Vietnã, tiveram que se retirar humilhados do Vietnã, não antes de quase acabar com o ecossistema vietnamita, com um veneno chamado elemento laranja, que envenenou rios, vegetação. O Vietnã passou décadas para tentar se limpar dessa porcaria. E o Vietnã até hoje é um país socialista. A Alemanha se dividiu em Alemanha Oriental, de orientação socialista, e Alemanha Ocidental, de orientação capitalista, e foi construído um muro para dividir essas duas Alemanhas no ano de 1961. Muro esse, como eu já comentei, que viria a ser demolido em 1989. Estes conflitos podem ser vistos como os principais eventos desencadeados após a polarização política entre os Estados Unidos e a União Soviética. No Brasil e países vizinhos, a presença norte-americana foi ainda mais marcante. Com o apoio dos Estados Unidos, golpes militares foram implementados na América Latina, inclusive no Brasil. O objetivo sempre o mesmo: afastar a ameaça do comunismo, a ameaça que o comunismo representava para as liberdades, e principalmente no conceito dessa dialética para a família cristã. O que eles querem dizer com isso é bem complicado, mas em outro vídeo nós vamos falar especificamente sobre a questão religiosa. E esta retórica chegou até os anos de 1980 no Brasil. Com o fim da ditadura militar e o retorno da democracia no Brasil, a influência sobre determinados setores por parte dos Estados Unidos foi enfraquecendo. O Brasil, depois de 21 anos preso em um regime antidemocrático, pode novamente eleger um presidente, de forma direta, em 1989. Esta trajetória deve ser vista a partir do seguinte contexto: governos liberais e governos sociais. Em 1989, Fernando Collor de Mello se elege presidente do Brasil, ganhando de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Preferido da elite brasileira, Collor vai ficar no governo até ter seu mandato cassado. Ele foi cassado. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente. Governará por 2 mandatos até 31 de dezembro de 2002. No dia 1º de janeiro de 2003, ele vai passar a faixa para Lula, em seu primeiro ano de governo. O governo Fernando Henrique era um governo liberal, atuou fortemente na questão das privatizações de empresas públicas no Brasil, dizendo que as empresas públicas davam prejuízo, e fechou o governo dele com um PIB muito menor do que quando recebeu. E aí a dialética das privatizações perdeu um pouco seu foco, Não ficou muito claro qual era o prejuízo que as estatais davam. A tendência iniciada durante o governo do Lula de retirar o Brasil de uma posição de coadjuvante para se lançar como protagonista nas relações internacionais não agradou os Estados Unidos. O Brasil foi colônia de Portugal entre 1500 e 1822. Durante este período, qual era a função do Brasil frente ao cenário mundial? Existia nos moldes do Pacto Colonial, onde a metrópole, Portugal, explorava os recursos naturais da colônia, no caso o Brasil, e fornecia para o Brasil as manufaturas prontas, sem que se desenvolvesse, por exemplo, uma indústria nacional.
O primeiro ciclo econômico brasileiro foi de extração do pau-brasil, inclusive com utilização da mão de obra dos índios nativos. Isso foi mais ou menos entre 1500 e 1530. A partir de 1530, começa a plantação de cana-de-açúcar no Brasil. E como é que era a lavoura açucareira? Grandes propriedades rurais, nas mãos de uma elite agrária, encabeçada pelos senhores de engenho e com uso de mão de obra escrava, traficada da África. Os sertões brasileiros foram assim sendo conquistados com atividades de agropecuária e exploração de minérios. Durante 3 séculos, Portugal explorou o Brasil, a sociedade brasileira foi se formando e o país crescendo. Veio a independência, mas a economia agrária não se modificou. A mesma relação de uma aristocracia rural que iria trocar de produto, mas não de sistema. Sai de cena a cana-de-açúcar e entra o café. A cana continua a ser plantada, só que o café passou a ser a primeira cultura em exportação do Brasil. Os antigos senhores de engenho mudaram de nome e se transformaram nos barões do café. A mão de obra da lavoura cafeeira continuou como escrava até 1888, quando houve a assinatura da Lei Áurea, que libertou os escravos. Esses senhores de engenho, que passaram a ser barões de café, transformaram-se nos coronéis. As lavouras foram se diversificando, mas o sistema permaneceu o mesmo. Os escravos foram substituídos pelos imigrantes europeus, cuja mão de obra era explorada da pior forma possível. Então, gente, entre 1530 e 1930 se passaram 400 anos, 4 séculos, até que Getúlio Vargas instaurasse o Estado Novo. Até aí no Brasil nunca se discutiu e nem avançou de forma equilibrada a discussão sobre o desenvolvimento social do país. Guardadas as proporções da figura de Vargas, que durante a maior parte do tempo à frente do Brasil governou como ditador, o mesmo passou para a história com o apelido de, abre aspas, pai dos pobres, fecha aspas. A organização sindical brasileira, a organização da Justiça do Trabalho, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que depois de décadas começou a ser desmontada pelos golpistas de 2016, por exemplo, tem suas raízes na era Vargas. Entre outras coisas mais, Getúlio Vargas criou várias outras organizações nacionais, inclusive é dessa época a fundação da Petrobras. Então, depois da era Vargas, que foi de 1930 a 1945, e depois ele volta de novo para o governo na década de 50, eleito pelo voto, o próximo governo que o Brasil vai ter com uma visão social foi o do Lula. Obviamente, os atuais senhores de engenho, barão do café, coronéis, não podem gostar desse governo. Ah, quase esqueci. Esses senhores hoje se abrigam na expressão agronegócio, com um formato bem parecido. São grandes latifundiários, com enormes extensões de terra e agricultura de monocultura, ou seja, de um só produto. A mão de obra escrava foi substituída pela agricultura mecanizada. São pouquíssimos postos de trabalho gerados pelo agronegócio brasileiro, em relação a outras atividades econômicas. E para deixar a coisa mais clara, das 9 maiores empresas do agronegócio no Brasil, 3 são estrangeiras, ou seja, 1/3. Chegamos ao ponto dos interesses norte-americanos no Brasil: petróleo. A descoberta das grandes reservas do pré-sal deixou os Estados Unidos em alerta máximo. Enquanto não promoveram o golpe para tirar o poder do PT, não sossegaram. De autossuficiente na produção de gasolina, o Brasil passou a ser importador, nos dias de hoje. As petrolíferas estrangeiras extraem o petróleo do Brasil e mandam para o refino em seus países, para depois exportar o produto final do Brasil. Na época dos governos Lula, até existiam petrolíferas aqui. Só que quem regulava o modelo de exploração era a Petrobras. Então a quantidade de petróleo necessário para atender o Brasil ficava e era refinado no Brasil. E aí você não pagava a gasolina a preço de dólar. O governo Bolsonaro está a todo custo tentando privatizar o maior número de empresas estatais brasileiras. Desde 2016, as políticas públicas sociais no Brasil sofreram um grande retrocesso. Então, amigos, o que está em jogo em 2022 é muito mais do que aparenta. O que está em jogo é a nossa soberania e o futuro das próximas gerações.
Se não mudarmos esse rumo, retornaremos ao estado de colônia e ao pacto colonial. A indústria da infraestrutura brasileira foi sucateada, principalmente petróleo e gás e a construção civil. Tudo para preservar os interesses geopolíticos norte-americanos. Afinal, empresas brasileiras estavam fazendo obra dentro dos Estados Unidos e isto, para eles, é inaceitável. A África e a América Latina tinham obras encabeçadas por empresas brasileiras com o auxílio do BNDES. Não naquela história da caixa preta do BNDES que dava dinheiro para os outros países. Negativo. O BNDES financiou as empresas brasileiras a trabalhar nesses países e ganhou muito dinheiro. A auditoria que o governo Bolsonaro fez no BNDES determinou que não houve nenhuma perda do banco nos governos Lula. Esse foi o legado de Lula, a construção de relações internacionais para dinamizar os interesses do Brasil no exterior e tirar o Brasil de colônia para metrópole, ou seja, de coadjuvante para o ator principal na arena das relações internacionais. E o que aconteceu com Lula depois disso? Ele transferiu a faixa da presidência para sua sucessora Dilma Rousseff no dia 1º de janeiro de 2011, com mais de 80% de índice de aprovação de seu governo. Em 2018 foi preso e ficou assim até 2019. Foram no total 580 dias de prisão por condenações que seriam revistas pelo Supremo Tribunal Federal posteriormente. Lula foi impedido de participar das eleições de 2018 por uma questão judicial muito controversa. Nos dias de hoje, nós sabemos muito mais do que isso. Mas no canal já existem outros vídeos que falam sobre isso. Então agora nós estamos de volta ao mesmo cenário de 2018. Lula disparado nas pesquisas de intenções de voto e sem impedimentos legais para concorrer no pleito de 2022. Todos os eventos ocorridos nos últimos 6 anos no Brasil aconteceram porque esta camada da sociedade brasileira, a elite, aliada ao grande capital internacional, temia e teme o ex-metalúrgico, o nordestino, o Nove Dedos, que enquanto dirigente sindical também foi preso pela ditadura por defender os direitos trabalhistas de seus colegas metalúrgicos. Isso lá pela década de 1980. O regime militar prendeu Lula. A aventura golpista de 2016 pariu Jair Bolsonaro, presidente da República no Brasil. Então vão ficar aqui 2 perguntas para fechar o vídeo. Primeira delas, vão tentar novamente impedir o povo brasileiro de votar no candidato que bem entender, seja ele quem for, inclusive o Bolsonaro. Se concorrer à reeleição, ele tem direito de ser votado. Se a maioria da população entender que o Bolsonaro tem que continuar a ser presidente do Brasil, é o que diz a regra do jogo, né? O Estado democrático de direito, que seja. Se o povo entender que o Bolsonaro não pode mais continuar a ser o presidente do Brasil, ele vai sair e tem que ficar quietinho e parar de fomentar golpe. E a segunda pergunta que eu deixo no vídeo. E nós brasileiros? Vamos continuar a ser usados como massa de manobra dos setores conservadores desse país, de novo, a elite, ou vamos levantar a bandeira do desenvolvimento social?